Olá, pessoal. Estava observando aqui prova da Codeba. Primeira prova de 2010, a prova, claro, né, de nível superior. E você observa aí o cargo de administrador, prova branca, prova 2010, a primeira, né? Nós falamos para vocês já na aula anterior, não sei se vocês se recordam, não sei se foi nessa última agora, realmente eu não lembro em que período foi. Mas a gente teve alguma dificuldade para encontrar provas de 2009, né? Um ano difícil em termos de prova aí. Separamos algumas outras provas de 2008 para trabalharmos como provas extras lá na frente. Mas aí a gente intensifica um pouco mais a quantidade de provas em 2009 para compensar um pouco aí esse dinamismo de 2009, né? A gente compensa com prova de 2010 e 2011 para repor as provas de 2009, para a gente ter um fluxo aí médio da nossa estimativa de 25 provas, entre 25 e 30 provas, é sempre a nossa estimativa desses nossos cursos, dicas e questões, certo? Então nós vamos começar a formatar essas versões aí, claro, dessas novas provas. Vamos começar a primeira provinha 2010, tá aí, Codeba, tá vendo nada, né? Tá vendo só a manchinha preta. Mas mesmo, você tá com a prova na mão? Tá, beleza. Vamos começar agora o primeiro texto aí, eu estava vendo aqui já. Distribuição de renda é alçada a prioridade. Um texto que fala muito sobre a situação da China, né, do mercado chinês e tal, esse plano quinquenal que eles falam aí em relação ao quinquênio, né, 2011 a 2015, uma perspectiva que o governo chinês apresentou, vocês devem ter lido aí, de inclusão social, né? Pelo menos aquela inclusão em relação à quantidade de pessoas da linha de pobreza que passariam, teoricamente, a usufruir um pouco mais de um patamar de renda um pouco melhor. Então eles colocam aí essa perspectiva do ponto de vista social, o ministro aí falou, ministro não, tá aí, vice-secretário-geral do Comitê de Desenvolvimento, tá aqui o tal de, tu jura que eu vou ler, esse cara mesmo aí que você já tá lendo, pode ler, vá, arrisca aí, Yang Wenming, eita, né? Então esse camarada aí, pronto, ele está avisando, está alertando que uma das grandes virtudes, ou pelo menos um dos grandes diferenciais aí desse novo plano chinês, é a tentativa de inclusão, né? De uma perspectiva maior de mais pessoas saírem da pobreza, participação de renda. Bom, pelo menos nesse plano, o texto não é tornar a China um país mais rico, como os anos anteriores, conforme ele falou aqui. É tornar a China, pelo menos, um país um pouco melhor do ponto de vista social. Maior participação, ele fala aqui, né? Impressionante, você viu os números aqui da China em relação à quantidade de pessoas, dos ricos, ganhando 23 vezes mais do que os 10% mais pobres? Impressionante, né? Os números chineses são impressionantes em relação a isso aí. Bom, vamos lá, vamos para a primeira questão então, uma questão tranquila em relação a isso. Vamos ver aí o que é que ele está abordando. Vamos lá, acompanha aí. Olha aí. Dicas e questões, Codeba, administrador e tal, aquela história toda, você já viu? Vamos lá. A respeito do texto, analise as afirmativas a seguir. O penúltimo parágrafo do texto, está aí, remete diretamente ao primeiro parágrafo, podendo este, o penúltimo, ser uma continuidade daquele. E aí? Este, o primeiro, o penúltimo. Gente, cuidado, olha só que pegadinha maravilhosa. O penúltimo parágrafo do texto remete diretamente ao primeiro parágrafo. Se você ler a informação do penúltimo, o plano quinquenal ainda está vendo aí? Olha só que interessante, uma questão inteligente da FGV, eu acho a questão mafiosa, muito legal. Olha só, a proposição que abre a prova, ele diz, o penúltimo parágrafo do texto se refere a, você está vendo aí, remete diretamente ao primeiro parágrafo. Bom, de uma certa forma sim. Veja o primeiro. Ele fala o estímulo do crescimento e tal, e na linha 5 ele diz, né? Segundo o Plano Nacional 2011-2015, que em outras palavras é isso que ele chamou aí de plano quinquenal. Aprovado ontem pelo Partido Comunista. Massa, tranquilo, até aí nenhum problema. Agora veja só, aí você vai para o penúltimo parágrafo. O plano quinquenal ainda está em sua fase preliminar, sem números estabelecidos para os objetivos. Pessoal, tranquilo, é ou não é? Se você observar, o penúltimo parágrafo tem uma relação direta com o primeiro, ou não tem? Não é isso? Eu posso imaginar que esse penúltimo parágrafo continua a ideia do primeiro? Posso ou não posso? Quando ele diz remete diretamente, não significa dizer de uma forma bem radical que ele é a continuação obrigatória do primeiro. Mas você poderia utilizar esse penúltimo parágrafo como continuação do primeiro. Pode ou não pode? Entendeu? Então, quando você vê o primeiro e vê o último, você vê uma diferença muito grande. Mas, assim, um encaixe perfeito, pelo menos no contexto discursivo, né? O primeiro fala do plano quinquenal e o último também fala do plano quinquenal. Entendeu esse negócio? Agora, olha só a jogada que ele diz. Veja aí, acompanhe.
Olha a jogada que ele faz. Analisamos agora o fragmento, mas preste muita atenção na pegadinha se você ainda não identificou o porquê de essa primeira proposição ser falsa. Vamos lá? O penúltimo parágrafo, olha só, gente. O penúltimo parágrafo do texto remete diretamente ao primeiro. Olha que eu tenho dois referentes aqui. O penúltimo e o primeiro. Veja que ele inverteu a ordem, está vendo aqui? O penúltimo remete ao primeiro, se refere ao primeiro. Tudo bem, o penúltimo realmente pode ser a continuação do primeiro. Agora, olha o que ele fez. Podendo este... Pessoal, quando eu utilizo o pronome demonstrativo com valor referencial, eu tenho que tomar muito cuidado, porque a palavra este tem função anafórica. Este remete ao anterior e não ao posterior. A gente sabe que o este, em geral, é um pronome que possui função catafórica, né? Ou seja, se refere a algo que ainda será mencionado. Se refere a algo que ainda será dito. Esse é um ponto. Mas entenda, quando eu tenho a oposição este, aquele, diante da oposição este, aquele, é importante você tomar cuidado. Porque na oposição este, aquele, você nota que sempre eles têm papel anafórico. Eles retomam algo que já foi dito. Agora, nesse papel anafórico, você observa o seguinte. Este se refere sempre ao que está mais próximo, ao último objeto de referência. Aquele último que foi mencionado, é o que está mais perto do pronome. Aquele é um pronome demonstrativo que se refere ao que está mais longe. Ah, já entendeu aí qual foi a pegadinha? Pois é. Eles inverteram as bolas, trocaram as histórias aí, muita gente na leitura rápida, de repente confunde. Veja aí. Olha só. Podendo este, é o mais perto. O pronome este, demonstrativo, anafórico, se refere ao primeiro parágrafo. Podendo este ser uma continuidade daquele. Daquele é o que está mais longe, do penúltimo. Gente, olha só. O primeiro parágrafo é uma continuação do penúltimo? É o contrário. O penúltimo parágrafo é a continuação do primeiro. Claro que o primeiro está abrindo o texto. Entendeu o que ele fez aqui? Ele inverteu tudo, gente. Muito legal. Este é uma continuidade daquele, referência totalmente cruzada. Muito cuidado. Podendo aquele, para que o um ficasse verdadeiro, seria podendo aquele, o penúltimo, ser uma continuidade deste, do primeiro. Entendeu aí? Para ficar verdadeiro, eu deveria ter procedido a análise dessa forma. Ele deveria ter escrito, por exemplo, desta forma. Mas a banca, de forma muito inteligente, avaliou do candidato o conhecimento linguístico do uso referencial de pronomes demonstrativos, enquanto pronomes anafóricos. Ok? Tranquilos? 2. No primeiro parágrafo, ontem refere-se... Está aí, ó, primeiro parágrafo. Ontem refere-se a 18 de outubro de 2010. Pessoal, ontem... Veja o texto, é só observar. No final do texto inteiro, lá no rodapé, aqui, no rodapézinho, né? Você tem aqui, ó, a data do texto. Folha de São Paulo, 19 de outubro de 2010. Se o texto diz ontem, sem comentários, né? Aquela questão psicotécnica, eu tenho certeza de que você não teve a menor dificuldade, pelo menos para identificar isso aí, o menor problema, tá? Vamos dar uma olhada então, continuando? Veja lá. Ontem refere-se a 18, claro, esse jornal lá embaixo está datado como 19, o 2 é verdadeiro, de graça, né? Extremamente mobral. Vamos lá. 3. Segundo o texto, o plano 2011-2015 apresenta grande diferença em relação aos anteriores. Exatamente. A diferença maior, quando ele diz aí na linha 15, né? Você pode observar. Na linha 15, o que ele chamou de grande diferença desse 12º, ele diz, olha, os planos anteriores se baseavam principalmente em criar um país rico. Ele diz isso nas linhas 16 e 17. Enquanto este enfatiza a criação de riqueza para a população. Percebeu a diferença aí? Uma coisa mais democrática, não é? Se tratando de China, é um milagre. Vamos lá. Bom, na questão 1, portanto, resposta certa, letra B de bola. Claro, apenas 2 e 3. Já vimos a pegadíssima, né? Não foi a pegadinha, não. A pegadíssima aí da primeira questão, que muita gente pode ter escorregado. Fique de olho aí, hein? Muito cuidado com a referência, ok? Questão de número 2, vamos lá. Em 98, aquela velha história, você já sabe que não vai começar lendo o trecho e tal, tudo certo. Ele diz, assinale a alternativa em que a alteração do período não tenha sido feita observando-se a norma culta. Veja, ele não quer em acordo com a norma culta, né? Isso ele não quer aquele período que tenha sido escrito, né? Que tenha sido escrito de acordo com a norma culta. Vamos lá. Em 98, tudo certinho, ó, todas as ocorrências da data aqui com vírgula, tudo certinho, belezinha, maravilha. As elites econômica e política, beleza, tranquilo.
eu vou colocar um plural aqui, eu posso dizer as elites econômica e política, as elites econômicas e políticas, nenhum problema, certo? Ou então a elite econômica e a política, nenhum problema. Ok? Você tem aí um caso de concordância nominal, né? Em que um substantivo, você tem dois adjetivos referindo-se ao mesmo substantivo de gênero e número, de mesmo gênero e número, tá? Nesse contexto aqui, singular e plural, né? Beleza. Econômica no singular, política também no singular, tudo tranquilo. Então, ó, em 1998, as elites econômica e política, nenhum problema, tá? As séries, primeira e segunda, as elites econômica e política, os comércios francês e italiano, nenhum problema, ok? Ganhavam 0,8 vezes mais do que os mais pobres. Opa! 0,8 vezes. Bronca. Falsa letra A. Mas por quê? Pessoal, por incrível que pareça, é horroroso, né? E às vezes a gente até pensa nesse negócio, pô, que história é essa? Pessoal, de 0 até 1,99, pode ser milhão, bilhão, milhares, não importa essa história. De 0 até 1,9999999, não chegou a 2 ainda, você vai utilizar a forma singular, tá certo? E não a forma plural. A forma singular realmente é a forma categórica. Então, 0,5 milhão, 0,5 bilhão, e não bilhões, não, mas são de pessoas, pode ser o que for. Então, 0,9 bilhão de pessoas. 0,8 vezes mais. Não é horroroso? Veja a frase, como é que fica. Olha só que coisa triste. Acho que foi isso que a banca detonou a turma aí, né? Em 98, as elites econômica e política, beleza, ganhavam 0,8 vezes, não, por incrível que pareça, 0,8 vezes mais do que os mais pobres. Que ou do que, tá? Aqui não tem problema não. Do ponto de vista do comparativo, tá tudo certinho, a mesma coisa, tá? Então você tem um comparativo aqui, mais que, né? Comparativo de superioridade, mais que ou mais do que, ok? Vamos lá. B, 98, as elites, de novo, tudo certinho. Ó. As elites econômica e política, nenhum problema, certo? Eram 2,5 vezes maiores, nenhum problema, certo? Maiores que ou do que. 98, as elites, simplesmente elites. Ganhavam, olha só, mais um exemplo lá de cima, tá vendo? Legitima isso. Senão você teria que marcar duas coisas como errada, né? Não, muita gente marcou a letra C como errada, porque ele botou 1,5 vezes mais. É feio demais. É feio, gente, mas tá certo. 1,5 vezes até 1,99, 999 não importa. 1,5 vezes. Elas ganhavam. Pessoal, o verbo, mas está tudo no plural, coisa horrorosa. É porque se ganhavam aqui, gente, que é verbo, está concordando com o sujeito. Elites, o verbo concorda com o sujeito e número e pessoa. Sujeito singular, verbo singular. Sujeito plural, verbo plural. Entendeu isso aí? Então, as elites ganhavam 1,5 vezes mais do que os mais pobres. Ok? Em 98, as elites política e econômica eram 2,8 vezes a cultural. Nenhum problema. 3/4 da elite, olha só, interessante aqui. A concordância com o numeral fracionário. É muito importante que você observe. Sempre que estiver diante de fração, de numeral fracionário, você vai se basear sempre no numerador, tá? Então, se você tem 1/4 da elite, por exemplo, 1/4 da elite ganhava. 2/4 da elite ganhavam, 5/4 ganhavam. Sempre se ligue no numerador. É ele quem vai dar para você a noção clara de singular ou de plural. Então, muito cuidado com isso aí. Singular ou plural, quem vai mandar realmente é o numerador, tá? Da mesma forma, para porcentagem, para quantidade aproximada e tal, fique atento para não ter essa alteração aí. Ou então, pelo menos, não pensar que isso muda tudo, né? Porque a gente sabe que a concordância, do ponto de vista da concordância verbal, com numerais percentuais, os gramáticos às vezes oscilam um pouco, mas você pode concordar com o numeral da porcentagem, com o algarismo, com o numeral, né, que representa a porcentagem, ou então com o acompanhante. Alguns autores dizem preferencialmente com o acompanhante, com o termo que acompanha a porcentagem. Mas, claro, hoje em dia você sabe que você tem essa condição de concordar com os dois elementos. Eu posso concordar apenas com a porcentagem ou posso concordar também aí com o elemento que especifica, o especificador da porcentagem. Se eu digo 5% das pessoas, claro, tudo no plural, né? 5% das pessoas fizeram, estiveram, chegaram, isso aí tudo no plural. Mas 1% das pessoas, aí eu posso dizer chegou ou chegaram. Chegou concordando com 1, no caso no singular.
chegaram concordando, claro, aí, com o percentual, no caso aí, das pessoas, o especificador da porcentagem, certo? Questão 2, portanto, resposta certa, letra A. É isso aí. Próxima aula a gente segue. Até lá.